A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 7. Espero que você também esteja fazendo a sua leitura e que você compartilhe a Palavra de Deus com os outros. Amém? Que Deus te abençoe. Romanos 7, 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei. Então Paulo estava falando aos seus compatriotas judeus. Não sabeis vós, irmãos, aos judeus romanos que moravam em Roma, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Enquanto nós estivermos vivos aqui, nós vivemos debaixo da lei. A lei é quem governa a conduta e o caráter do homem. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então, a mulher é ligada ao seu marido, enquanto ele vive, por causa da lei. O que uniu Deus, não separe o homem. O cordão de 3 dobras, o homem, a mulher e Deus, não se quebra facilmente. E o Senhor também disse: não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tudo isso foi instituído por Deus pela lei. E o matrimônio está ligado pela lei. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Só que agora ela está debaixo da lei com o outro marido. A lei é algo meio pesado, não é verdade? É tão fácil andar fora da lei. É tanta lei. É lei de trânsito, lei civil, lei criminal, lei social. Ninguém consegue cumprir as leis dos homens. Muito menos a lei de Deus. 10 mandamentos, a lei. 5 livros, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5. Explicando a lei, cheia de ordenanças. Quem consegue cumprir a lei? Então, alguém que vive debaixo da lei, ele vive debaixo de sofrimento. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Olha que maravilha! Então, Cristo, quando ele morreu na cruz, ele cumpriu toda a lei. E por meio do seu corpo, nós ficamos livres da lei. Não para vivermos em pecado, mas para vivermos debaixo desse Cristo ressuscitado, ressurreto. Para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, hoje o nosso marido é Deus, é Cristo. E Ele deu a sua vida para cumprir a lei no nosso lugar, para nos libertar desse cativeiro e vivermos debaixo da sua comunhão, da sua graça. Porque quando estávamos na carne, quem vive na carne, ele sofre as penalidades da lei. E quem é que vive na carne? O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. Quem é o pecado? É a natureza do diabo, de Satanás. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então a lei faz com que o homem se torne um infrator. Mas agora estamos livres da lei. Por meio de quem? Daquele que cumpriu a lei no nosso lugar. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Aquele que recebe a vida de Cristo recebe também a sua morte. Ele morreu e ressuscitou. Nós também ressuscitamos com ele, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A letra mata, mas o espírito dá vida. A lei é letra.
e o Espírito é Deus. A lei é quem Deus é por meio da escrita, e a graça é quem Deus é como Espírito dado a nós de graça pela fé. Quando você o chama, Senhor Jesus, Ele entra dentro de você. Eu não quero mais viver debaixo da lei, eu quero viver na comunhão com o Senhor. Aí você está vivendo aonde? No Espírito. Da mesma maneira como as obras da carne apareciam quando a gente vivia debaixo da lei, tentando cumpri-la, expressando toda a nudez da nossa carne, assim também, quando nós vivemos em comunhão com Cristo no nosso Espírito, os frutos do Espírito também vão se manifestar em nós. E nós não precisamos mais viver preocupado com a lei. Nós precisamos viver ligado em Cristo. Não vamos infringir a lei. Aquele que deu a lei, se vivermos em comunhão com Ele. Que diremos, pois? É a lei pecado? Então a lei deve ser uma coisa muito triste, é pecado. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então veja, que a lei não é pecado, mas a gente só conhece que estamos errados quando tem lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E quem não cobiça? Você pode viver na cobiça e você pode cobiçar. Na nossa natureza humana nós cobiçamos, mas se nós vivemos na cobiça, é porque nós vivemos aonde? Debaixo da lei, na carne. Então, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás, esse pecado da concupiscência não seria exposto em nós. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. O pecado sempre existiu. Desde Adão até a lei Moisés, 2000 anos, o pecado sempre existiu, porque o pecado é o diabo, Satanás. Tanto que Caim matou Abel, Nimrod se exaltou sobre a humanidade, fazendo Babel. Sempre existiu. Mas isso estava camuflado, os homens não percebiam que estavam fazendo coisas que ofendiam a Deus diretamente. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu em mim o pecado e eu morri. Então, quando nós conhecemos a lei de Deus, nós nos damos conta que nós somos miseráveis pecadores, sem chance. O que fazer então? Estamos condenados? E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Achei que pela lei eu ia ganhar a vida, aí que eu acabei de morrer, porque eu vi quão transgressor eu sou. Por meio da lei, quando você conhece a lei de Deus, você reconhece que você é um miserável pecador, que faz a vontade do diabo no seu corpo, o pecado. Porque o pecado, singular, é a natureza do diabo. Porque Satanás, a lei, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então você vê que o diabo, o pecado, ele usa a própria palavra de Deus para matar aqueles que acreditaram no Senhor e receberam ele. Porque muitos, depois que creram no Senhor, acham que pode cumprir a lei de Deus. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então ninguém consegue praticar o bem. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Como que alguém carnal pode fazer uma coisa espiritual, viver no espírito? Quando nós estamos no espírito, em comunhão com Deus, nós não somos carnais. E quando nós estamos praticando a carnalidade, nós não somos espirituais. É uma lei. Ou você está no espírito ou você está na carne. Quem é que coloca você de um lado ou do outro? É a sua mente. A mente posta na carne é morte. A mesma mente posta no espírito é vida e paz. Porque bem sabemos que a lei ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço.
Então, quando as pessoas não têm a vida de Deus, ela não percebe quão imundo ela é. Mas quando ela recebe a vida do Senhor, ela começa a perceber quão sujo e pecaminoso nós somos. Ela é. Por meio do quê? Da lei. Então a lei é para expor o pecado. A lei de Deus é para falar para o homem: você é um miserável pecador, você precisa da minha vida, que sou o Espírito dentro de você. Foi por isso que Deus nos criou com um espírito humano. Só o homem tem espírito. Nenhum animal tem espírito, ele tem alma. Nenhuma árvore tem alma e nem espírito, ela só tem um corpo. Só o ser humano tem corpo, alma e espírito. Então, quando o homem recebe Deus, que é espírito, dentro do seu espírito, aí ocorreu a salvação, a regeneração. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem que está reinando então? O pecado, o diabo, na carne. E qualquer um que quiser cumprir a lei, ele vai sucumbir no pecado. Cada dia vai sofrer mais afronta de Satanás. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Quem é o pecado? O diabo. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O nosso espírito tem prazer em Deus, que é espírito em tudo que ele é. E a lei é o próprio Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, do meu espírito, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Que fazer? Miserável homem que sou. Quem vai nos tirar desse conflito, dessa guerra? Quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem o resultado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é aquele que nos salvou, que é o próprio Deus, que é o Espírito que dá vida. Ele é aquele que morreu e venceu Satanás, a morte e seus aguilhões. Ele é aquele que cumpriu toda a lei, porque nele não há pecado algum, então a lei não conseguiu ter ação sobre ele, porque ele é santo, santo, santo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, se você quiser servir a lei de Deus, viva no Espírito, que você não vai estar debaixo de todas as regras. Você vai estar debaixo do desfrute da presença do Senhor. Quando nós estamos bem com uma pessoa, sincero com uma pessoa, você não vive ofendendo a pessoa. Mas se tiver problemas com a pessoa, até o olhar diferente, a pessoa acha que já está fazendo alguma coisa de mal para ele. É assim com Deus. Se você estiver de bem com Deus, em comunhão com Ele, Ele vai guardar você de fazer as coisas erradas, pecaminosas, e você vai estar cumprindo a lei, porque você está vivendo em Cristo. Mas se nós não tivermos em comunhão com Ele, e você tem a vida de Deus, você vai tentar guardar a lei, e você vai se frustrar, porque você vai cair cada momento. E se você não tiver a vida de Deus, piorou. Aí você é um pecador miserável, imundo, sujo, fedorento, e não sabe que está naquela situação. Você acha que você é bonzinho, você acha que você serve para alguma coisa. Então só o Senhor pode nos dar a vida e nos libertar da letra, e nós vivermos em paz com Deus. Vamos viver em paz com Deus? Obrigado, glorioso Deus, que o Teu Espírito está dentro do nosso. Entra, Senhor, como Espírito naqueles que estão Te chamando nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua morte redentora. Nos livrou do inferno, do lago de fogo. Pai santo e glorioso, obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos viver em comunhão com o Senhor e não precisamos nos preocupar com a lei, porque aquele que vive no Espírito não vive pecando. Senhor, nos guarda nesse desfrute.
Senhor Jesus, aí Satanás não vai ter mais atitude, nem domínio, nem poder sobre o nosso corpo mortal. Porque nós não vivemos, Senhor, pela lei, que é santa e boa. Nós vivemos pelo desfrute do Teu Espírito no nosso espírito. Se manifesta, Senhor, no nosso espírito. Enche-nos totalmente. Satura o nosso ser. Que o Teu Espírito possa aparecer no nosso corpo mortal, subjugando assim a atitude, Senhor, o poder das trevas de Satanás no nosso corpo carnal. Nos dá um dia, Senhor, debaixo do Teu precioso sangue e da Tua santa comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Para você desfrutar da comunhão com Deus, você não precisa ir a um lugar, a uma religião, a um culto, a uma missa. Não. Você precisa se voltar para o seu espírito. Todo o tempo você está em comunhão. Tem muitas pessoas que esperam culto após culto. Agora só daqui 2 dias que vai ter que eu vou estar em comunhão. Ele acha que está em comunhão é só quando ele está ali dentro de uma reunião com mais irmãos, cantando, orando, ouvindo a palavra. Eu estou em comunhão. Quando ele sai dali, ele perdeu a comunhão, acabou a comunhão. Não, irmãos. A comunhão nós podemos viver o tempo todo. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente. Glória a Deus. Que Ele também me abençoe gloriosamente nesse